Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 25 de janeiro da terceira semana do Tempo Comum. Porém, como aqui na Arquidiocese de São Paulo, o nosso patrono é o apóstolo São Paulo, a igreja hoje celebra com solenidade, aqui na Arquidiocese, a festa da conversão de São Paulo. Por isso é uma festa solene para nós aqui na Arquidiocese. Por isso hoje são 3 leituras como se fosse o domingo. E faria um brevíssimo comentário, um pouquinho de cada uma delas, tentando fazer uma ligação e um sentido um pouco desta festa da igreja, esta solenidade para nós aqui em São Paulo, da conversão deste apóstolo, o apóstolo das gentes, o apóstolo dos gentios. A primeira leitura, vou seguir o folheto daqui da Arquidiocese de São Paulo, já que é solenidade e tudo, não? Que é diferente talvez em outros lugares, que só terá 2 leituras. A primeira leitura é do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 3 ao 16. Aqui São Paulo reconhece, neste trecho da leitura, que ele seguia em tudo zelosamente a lei dos judeus. E era zeloso, é um fariseu zeloso, estudou na escola mais rigorosa que era de Gamaliel, etc. Porém, Deus apareceu e, olha, lhe convidou a outra coisa. Lhe colocou em outro caminho. E a fé que ele antes perseguia, agora ele é chamado a ser o propagador dessa fé, o anunciador, o apóstolo, o enviado. Por isso, quando a gente fala da conversão de São Paulo, converter-se a quê? Quando eu me converto, eu mudo de uma situação para outra. Paulo achava que ele fazia a vontade de Deus, cumpria aquilo que ele achava que era o projeto de Deus, seguindo zelosamente, rigorosamente a lei dos judeus, os ritos. E os cristãos, para eles, era uma seita de hereges que estava correndo o risco de envenenar, perverter a fé judaica. E por isso perseguia duramente os cristãos. O que é a conversão de São Paulo? É converter-se ao projeto de Deus. Aqui nós veremos na leitura em que Paulo, neste encontro com Cristo, que esta luz que ele aparece, fica cego e escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E tem que entrar em Damasco, e lá Ananias dirá o que Deus quer dele, é abandonar o projeto dele, eu diria religioso, de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, para entrar naquilo que Deus quer. É uma mudança radical para ele. É abandonar tudo que ele pensou que era o certo, o correto, o verdadeiro, o melhor, para entrar no melhor de Deus, para entrar no projeto de Deus. Por isso eu e você somos convidados a abandonar os nossos projetos pessoais, do que eu acho que é a vontade de Deus, do que eu deveria fazer. Não é que eu não devo vir na igreja, não devo rezar, não é isto. Mas converter-me à vontade de Deus é outra coisa muito mais profunda. A missa, as orações, tudo isto, claro, estão em favor de nós podermos, de fato, nos convertermos à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus às vezes é dura. Quando aparece algo que eu não aceito, uma doença, uma dificuldade, um problema, algo que Ele permite na nossa vida, que desmonta, e temos que entrar na história que Ele marca. Converter-se, e principalmente religiosamente, é já não ficar defendendo o que eu acho, o que eu penso. E aquilo que Deus nos deixou em Cristo. E isto que é o escândalo. Não é a minha verdade, não é o que eu penso. É entrar naquilo que é a boa nova do Evangelho, naquilo que Cristo nos ensinou, e entrar na vontade de Deus, como eu vou te dizer, abandonando
as minhas verdades, os meus conceitos, as minhas ideias religiosas de como fazer a vontade de Deus. Mas não só isto. A segunda leitura de hoje, que é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 29 ao 31. Paulo, aqui, manifesta que, olha, quem é aquele que de fato converte-se a Deus? É apenas aquele que vem na igreja, reza, faz esmola? Não, é muito mais do que um esquema religioso. Converter-se e entrar no projeto de Deus, da vontade de Deus, é abandonar as minhas paixões, desejos, vontades, é abandonar a idolatria do mundo, a minha escravidão do mundo. Não há quem queira de verdade viver em Deus, fazer a vontade de Deus, ser de Deus, converter-se, se ainda está com o coração, a mente, tudo enraizado aqui neste mundo, nos meus projetos econômicos, não sei o quê, em vez de me abandonar em Deus, o seu projeto. Imagina, muitos santos abandonaram posses, riquezas, tanta coisa, mas não porque não gostam de viver bem, de comer bem, não. É que eles perceberam, muitos dos santos, que se eu estou muito ligado ao mundo, amor ao mundo, às riquezas, os bens, as coisas, não poderei de fato fazer a vontade de Deus. E converter-se é abandonar as minhas paixões, a minha vontade do mundo, as minhas idolatrias, para viver única e exclusivamente de Deus, em Deus, para Deus. Por isso, converter-se é muito mais sério do que apenas agora viver mais intensamente a religião católica. E participar mais da missa, e rezar mais. São coisas tudo muito bom. Mas ainda pode ser que eu não me converti. Pode ser que ainda não estou disposto a me abandonar do projeto de Deus. Paulo teve que abandonar radicalmente o que ele pensava até a nível religioso para fazer a vontade de Deus. E por isso anuncia nesta carta que ele escreve aos Coríntios este abandono radical do mundo para entrar no projeto e na vontade de Deus e não perder o céu, não perder a vida eterna, não perder a Deus, que este é o segredo. Estar unido ao Senhor, estar nele, viver nele, para ele. Por isso, esta conversão de São Paulo nos lembra que Deus, aquele que ele escolhe, ele o defende, protege. É verdade que aqui estamos pensando num apóstolo que Deus escolheu para o anúncio do Evangelho. Nem todos, é verdade, são chamados a ser apóstolos, mas todos são chamados a ser testemunhas. Porque o Evangelho de hoje é o envio de Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, e de por todo o mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, etc., para fazer de todos discípulos, de Cristo. Claro que esse envio formal, eu diria, da igreja para o anúncio, para a catequese, para levar à frente a missão evangelizadora da igreja. Mas todos somos convidados a ser testemunha. E conosco, como aqui aos apóstolos promete Jesus, vai um poder, acompanha o poder de Cristo, para que apareça Cristo. À medida que eu me converti ao Senhor, como dirá o próprio São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E este viver em Cristo, Cristo em mim, me faz ser testemunha e ter atitudes de Cristo, atitude do céu, atitude de verdade de um discípulo de Cristo, ainda que eu não anuncie formalmente a boa nova do Evangelho. Mas vivo, sou testemunha. E por isto me acompanha uma graça de Deus, um poder, que eu faço esta comparação, porque aqui diz Jesus, os sinais que acompanharão aqueles que crerem, não está falando apenas dos que forem enviados, mas do que aqueles que acolherem o anúncio dos discípulos. Por isso, este poder de Cristo nos acompanha. Então, acompanharão aqueles que crerem, serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Significa que ser de Cristo não é não ter problemas,
ter vida fácil, não. Ser de Cristo é participar da mesma vida de Cristo, da sua paixão, eu diria, dos seus sofrimentos, da incompreensão do mundo, até da perseguição, como Paulo e como tantos que quiseram fazer a vontade de Deus, se colocaram radicalmente em Deus. Mas, claro, como paga, parece que em vez de ter vida boa, o mundo que não compreende, que persegue, Paulo que foi preso, recebeu pedrada, chicotada, nossa, que complicado, que difícil. E olha que Deus o chamou a fazer a sua vontade, porém, todo aquele que é chamado também participa, em certa medida, do que é o sofrimento de Cristo, da sua paixão. Porque se Ele, Cristo, é um só, se Cristo habita em mim, sou testemunha dele no mundo e participo deste mistério do sofrimento, mas também comigo acompanha a força de Deus. Deus que me ampara, me protege, me defende. Defende do quê? De eu perder a fé diante do sofrimento, da perseguição, da dificuldade de tanta coisa. Que Deus me ajude a não perder a fé, a não duvidar do seu amor, a estar unido a Ele, que este é o grande segredo. Claro que às vezes a gente gostaria esta proteção, estes sinais que fala aqui o Evangelho. Claro que a gente gostaria, não? De curar doentes, ou sei lá, falar em línguas, ou seja, coisas extraordinárias. Mas no fundo, é como se Jesus estivesse dizendo aos apóstolos: com vocês e com aqueles que acreditarem na vossa palavra, vai também um poder de Deus, uma graça de Deus. Ainda que sejam perseguidos, ainda que não façam coisas extraordinárias, mas com eles acompanhará a minha força, a minha graça, o meu espírito, a minha assistência. Eu espero que a gente acredite nisto. Neste tempo que vivemos, em que parece que o mundo se afasta da fé, com tantas ideologias, tantas coisas, que nos convidam a abandonar a fé. Eu espero que o Senhor nos mantenha hoje e sempre firme na fé, e que, como São Paulo, Ele nos converta. Mude o nosso coração, mude a nossa mentalidade, para vivermos totalmente em Deus. Abandonar os nossos esquemas religiosos, abandonar este amor, esta escravidão das coisas do mundo, das nossas idolatrias, para entrar no mistério de Deus. Eu espero que, como São Paulo, vivamos isto hoje também. Por isso, hoje farei uma oração diferente. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, por isso eu vou pedir ao Senhor que abençoe a cada uma que moramos nesta grande cidade, na cidade de São Paulo, no meio de toda esta bagunça que é esta pandemia do coronavírus, agora um surto, uma pandemia praticamente também quase de gripe, enfim. Que o Senhor nos proteja, mas não só de saúde, nos ajude a ser estas testemunhas. Se esta cidade está colocada sob o patrocínio de São Paulo, que Ele faça de nós, cada um daqueles que vivemos a fé cristã, católica, aqui nesta cidade, ter o mesmo zelo, o mesmo fogo, o mesmo desejo de converter-me à vontade de Deus e fazer o que Deus quer. Espero que de verdade Deus ajude. Oremos. Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão, abençoa todos aqueles que moram na cidade de São Paulo. Tu conheces as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas dores. Fortalece-os na perseguição, ajuda-os no sofrimento, ajuda-os que eles possam de verdade fortalecer-se na fé, no encontro com teu Filho. Protege-os no meio de toda esta dificuldade desta pandemia, deste surto de gripe. Protege a cada um e abençoa toda esta cidade de São Paulo e todos aqueles que moram nela, mesmo que não professem a fé em Ti, para que de verdade Tu possas tocar a tantas almas e possamos de verdade ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, poder nos ajudar, poder um pouquinho respeitar-nos uns aos outros. Isto eu te peço que derrame sobre cada uma, a bênção do Teu Filho, a bênção Tua, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.